E aí, galera, beleza? Bom, vamos falar hoje sobre um assunto referente a habeas corpus, ok? Você ingressa com habeas corpus na esfera criminal. Em regra, você tem um pedido de liminar e, em regra, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, esse pedido de liminar é negado, tá? E aí, o juiz, o desembargador, relator, solicita informações ao juiz de primeira instância a respeito daquele fato, se procede a ilegalidade da qual você está argumentando, ou se improcede essa ilegalidade, tá? Isso tem previsão no artigo 662 do Código de Processo Penal. Fala assim, ó: se a petição contiver os requisitos do artigo 654, parágrafo 1º, que é a qualificação do sujeito, né, o relato da ilegalidade, por aí vai, o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coatora informações por escrito, ok? Então, em regra, o desembargador, o relator, vai solicitar ao juiz de primeira instância, por exemplo, informações sobre aquela fundamentação que está lá no HC, aquela ilegalidade que você está apresentando no tribunal contra o ato do juiz de primeira instância, tá? Gente, informação, né, na realidade, o juiz de primeira instância ele tem que apresentar para o desembargador relator, para o Tribunal de Justiça, para a segunda instância, por exemplo, os motivos e os fundamentos pelos quais ele decretou aquela prisão preventiva, por exemplo. Os motivos e fundamentos pelos quais ainda perduram aqueles requisitos. Os motivos e fundamentos pelos quais o sujeito ainda está preso. Enfim, apresentar todos os motivos e fundamentos e encaminhar para o Tribunal de Justiça para que os desembargadores possam depois fazer o seu julgamento, também observando a manifestação do juiz de primeira instância. Daqui a pouco eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum, em vez de se ter, né, um relatório, quando o desembargador, né, nega o pedido liminar e o desembargador solicita informações do juiz de primeira instância, o juiz de primeira instância aqui, isso é uma prática absurda, em vez dele fazer esse relatório dizendo porque, ó, decretei prisão preventiva por causa disso, 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 mantenho o réu preso por causa disso, 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 enfim, dá os seus argumentos, eles estão fazendo relatório, né? Então vai lá, coloca lá, denúncia, folhas tais, defesa preliminar, folhas tais, audiência, folhas tais, requerimento de pedido de liberdade provisória, folhas tais, audiência, folhas tais. Cara, isso não é informação em lugar nenhum. E o nome disso é relatório. E o pior, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo menos nos que eu tenho atuado, tem aceito isso aqui como se fosse informações, como se isso contribuísse de alguma forma para o desembargador e até para a defesa, por exemplo, que é você que está interpondo, o esclarecimento pelaquela ilegalidade na qual você está argumentando, tá? Eu trouxe aqui, vou até ler, o que o Guilherme Souza Nutti fala sobre essa questão de informações quando é solicitada, né, pelo desembargador juiz de primeira instância. Olha só que interessante, isso está no livro dele de habeas corpus, tá, gente? Eu não estou ganhando nada para isso, não estou fazendo propaganda, nada disso, apenas um doutrinador, tanto quanto os outros, que eu leio, que eu gosto, e eu estou aqui dando uma demonstração do que ele também escreve, tá? Então vamos lá. Isso está nas folhas 194, 195 do livro dele de habeas corpus, da terceira edição. Então, fala lá ele assim, ó. Diante desse quadro, na maioria dos casos, as informações prestadas pela autoridade, apontado como coatora, são cruciais para a decisão do mérito da demanda, legalidade ou ilegalidade do ato. Foi o que eu falei anteriormente. Quando o juiz presta informações para o tribunal, para o desembargador relator, e isso vai ser colocado em pauta, vai ser colocado na mesa para julgamento, isso
tem um papel importante para os desembargadores também analisar e verificar se os argumentos que você está apresentando que são ilegais, se eles são ilegais mesmo ou não, independente se vai ser acatado ou não. Mas é necessário que tenha o quê? Informações. Aí continua lá o Guilherme de Souza Nutti, folhas 195. Sob o ponto de vista da autoridade coatora, a conduta adequada é prestar devida e minuciosamente as informações requisitadas, sustentando por motivos sólidos a legalidade do seu ato. Ok? Há quem envie simples relatório do processo, algo que o próprio impetrante já fez, ou que as peças documentais juntadas à inicial demonstram. Essa singeleza não está conforme ao propósito das informações, que é alicerçar a prisão decretada ou ato coativo determinado. Exatamente isso que eu falei. Então, não é ficar apresentando relatório, não, senhores magistrados. Tenham respeito com o processo, com a sociedade, que às vezes o sujeito está lá preso e às vezes, e muitas vezes, o ato é ilegal do juiz de primeira instância. Então, você que está prestando, você que é magistrado, tenha esse cuidado, em vez de ficar fazendo relatório, que a gente já sabe, relatório, como foi falado isso, já está nos autos. O que se quer, o que a lei fala, é informações, é esclarecimentos do porquê dessa decisão, que até então a parte que está interpondo o habeas corpus entende como ilegal, tá? É um absurdo isso que acontece. Eu particularmente tenho um posicionamento diferente. Eu espero vir. Não, logo depois dessa apresentação dessas informações, eu não peticiono. Eu espero os autos irem encaminhados à Procuradoria Geral, que vai apresentar um parecer que a 99% é para manter a prisão. E depois eu vou e faço uma petição, como se fosse memoriais, e encaminhe para os desembargadores, chamando a atenção que aquela informação prestada pelo juiz de primeira instância não é relatório, tá? Não é informações, e sim relatório, ok? Então, é isso que eu procuro fazer e na minha sustentação oral chamo atenção para isso também. Vou compartilhar aqui a tela e vou abrir aqui exatamente um exemplo aqui de um caso concreto, tá, gente? Caso concreto, ó. Isso aqui, onde está aqui pintado aqui, eu coloquei, tá? Porque é só para preservar o nome das pessoas. Ah, o processo é público, não tem necessidade, mas para evitar um monte de choradeira, um monte de reclamação, um monte de não sei de que lá, mas eu já tirei o nome das pessoas, magistrados, embargadores, enfim, processo, tudo isso, tá? Veja que isso é agora, fresquinho, ó. Essas informações, entre aspas, prestadas pelo juiz, que vocês vão ver que não tem informações nenhuma, é um relatório, foi agora, dia 13/2/2023. Olha só o que ele coloca aqui, tá? Olha o absurdo que é. Resposta ao ofício requisitório, tá? Excelentíssimo senhor doutor desembargador, acuso o recebimento, né, em referência ao relativo ao habeas corpus, tá? Para informar o quanto necessário para o julgamento do right, ou seja, para o julgamento do habeas corpus. Então, ele está prestando informações para colaborar com os desembargadores o julgamento que eles vão fazer a respeito do seu habeas corpus. Só que isso aqui é um relatório, não colabora com nada, né? Isso aqui é fingir que está trabalhando, na realidade é essa. Ora, paciente foi denunciado pelo Ministério Público, juntamente com os outros 3 acusados, perante o juízo, em curso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal. Fez uma narrativa da denúncia, pouco importa. Denúncia foi oferecida, como eu falei, no dia 28 de agosto, só data, tá bom? Paciente foi preso em 6/4/2021, audiência de instrução e julgamento 4 de fevereiro de 2021, e olha só o que ele está fazendo aqui, ó. Ciência, alegações finais das partes, sentença de pronúncia, ciência da defesa em relação à pronúncia de existência do recurso, e por aí vai, né? Manifestação da defesa ao paciente, do artigo 422, manifestação do Ministério Público na forma do 422, fato do paciente, por decisão do juiz, né? Foi designado o plenário para o dia 23 de novembro de 2023. São estas informações que tenho por hora, que tenho a honra de prestar a Vossa Excelência,
aproveitando a oportunidade para manifestar meus protestos de elevada estima e destino. Consideração. Gente, isso aqui é o quê? Isso aqui é informação da onde? Me diz aí que isso aqui é alguma informação. Isso aqui não tem informação nenhuma, tá? Então, como eu falei, não tem informação ali. Ali tem um relatório. Esse relatório, qual foi a contribuição desse magistrado para o ato que nós estamos falando que ele está praticando de forma, ilegalmente? Nenhuma. E o pior, isso sobe lá para o desembargador recebe aquilo lá, em vez de mandar esse negócio lá para baixo, fala: olha, você tem que prestar informações. Não. E ainda vai colocar no relatório dele lá no julgamento que foi prestado informações. Isso não é informações. Então fica aqui o alerta para vocês. O que, que eu faço? Né? Como eu falei anteriormente, espero essas informações aí, entre aspas, se não é informação, o relatório ser juntado, os autos vão ao procurador-geral, o procurador vai dar o parecer dele lá, que em regra é para negar o seu pedido de habeas corpus, volta. Quando eu vejo que voltou para o desembargador, eu faço os memoriais e chamo a atenção de que ali não tem efetivamente nenhum relatório, né? E sim, não tem nenhuma informação, e sim um mero relatório, que isso já todo mundo já está cansado de ver, inclusive tá no habeas corpus, que a gente, quando faz ali, né, um índice para mostrar, chamar a atenção deles, até para dar menos trabalho para eles, mas ainda assim a gente vê que fica essa mazela, essa coisa de finge que eu estou trabalhando e por aí vai, e as injustiças estão aí e as coisas não estão funcionando como deveria. Então, fica o alerta aí para vocês, quando estiverem atuando, observem lá essas informações, que a maioria vai ser relatório. E aí vocês busquem as medidas que vocês entendem que seja necessário. Vocês podem explorar isso de algum momento, em algum momento, de alguma forma, vocês entendam que seja útil para vocês. Essa é a dica de hoje, ok? professor@josebrito.com.br. Professor@josebrito.com.br é o nosso e-mail. martinsbrito@plataforma.com.br. martinsbrito.edplataforma.com, nossa plataforma dos cursos. Meu digicard.com/martinsbrito advocacia você encontra a gente nas redes sociais aí. Fique atento para isso. Um grande abraço para vocês, bons estudos.